Muito bem, pessoal. Então vamos prosseguir aqui o nosso estudo de sujeito. E na classificação dos sujeitos, agora nós vamos ver o sujeito oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, o sujeito, apesar de fazer parte, né, dos termos essenciais da oração, né, existem orações que não têm sujeito. Então, isso até é uma grande contradição, porque se uma coisa é essencial, significa que ela tem que existir. Mas existem orações que não têm sujeito, né? Então, quando é que uma oração não tem sujeito? Quando uma oração não tem sujeito, o verbo ele é dito verbo impessoal, certo? Aquele verbo ele não vai concordar com o sujeito, porque não tem sujeito. Então, o verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, quando que um verbo será impessoal? Então, existem alguns casos em que o verbo ele é impessoal. Vamos ver aqui. Então, o primeiro são os verbos que indicam fenômeno da natureza. Por exemplo, pessoal, o que são verbos que indicam o fenômeno da natureza? Chover, trovejar, né? Nevar, relampejar. Então, todos esses são verbos que indicam fenômenos da natureza. Quando eu digo assim, ó, trovejou a noite toda. Então, veja que esta oração não tem sujeito. E o verbo ele é impessoal, porque ninguém troveja. Se você fizer uma pergunta, aquela pergunta para o verbo, quem trovejou? Você não vai ter uma resposta, né? Não existe uma palavrinha pronta para responder isso. Simplesmente trovejou, tá? Então, esta oração, ela não tem sujeito. Este verbo, ele é impessoal. Então, o primeiro caso de verbos impessoais ou de oração sem sujeito é quando os verbos indicam fenômeno da natureza. Quando eu digo assim, ó, ventou demasiadamente, ventar é um fenômeno da natureza. Portanto, verbo impessoal, oração sem sujeito. Agora aqui uma observação, pessoal. Quando surgir o fenômeno da natureza escrito na oração ou quando a frase possuir sentido figurado, aí haverá sujeito, porque o verbo deixará de ser impessoal. Quando eu digo assim, ó, choveram pedras sobre Londrinas, né? Choveram pedras sobre Londrinas, né? Pessoal, chove pedra? Não, não chove pedra, né? Então, esse chover aí está no sentido figurado. E o que é que choveu? Pedras sobre Londrina. Então, o sujeito desta oração é pedras. E pedra, e essa chuva aí, significa apenas, né, a simbologia da chuva, né? Então, é isso aí. A sogra trovejou o dia inteiro no ouvido do genro. Sogra não troveja, pessoal. Isso aí é apenas um sentido figurado. Então, quem é o sujeito dessa oração? O sujeito é a sogra. Então, presta muita atenção. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza, eles são impessoais. Mas, se eles vierem empregados no sentido figurado, aí o verbo não é mais impessoal e o sujeito já passa a existir na oração, ok? Então, segundo caso de oração sem sujeito ou verbo impessoal, quando o verbo haver significa existir, acontecer, fazer, realizar-se ou indicando o tempo decorrido. Quando eu digo assim, ó, há muitos anos que eu não a vejo. Eu posso trocar por faz. Ó. Faz muitos anos que eu não a vejo. Observa que o verbo haver está no sentido de fazer, está também existindo, está indicando um tempo decorrido, ok? Tem também aqui, ó, havia pouca gente naquela sala, existia pouca gente naquela sala. Então, verbo haver no sentido de existir, no sentido de acontecer, no sentido de fazer, de realizar-se, né, também é um exemplo de verbo impessoal. Houve algum problema com você? Aconteceu algum problema com você? Existiu algum problema com você? Ocorreu algum problema com você? Então veja que você pode trocar, certo? O verbo haver por estas palavras. Verbo haver no sentido de existir, né? E também aqui, ó, houve uma grande festa de aniversário da cidade, do aniversário da cidade. Né? Realizou-se, né, uma grande festa no aniversário da cidade. Então, o segundo caso de oração sem sujeito ou de verbo impessoal, quando o verbo haver significar, estiver no sentido de existir, de acontecer, de fazer, de realizar-se. Agora um detalhe, pessoal. O verbo fazer, né? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, aliás, o verbo existir, ó, quando eu digo assim, ó, existem
poucas pessoas. Ó. Quando eu troco, ó, o verbo existir, no sentido de existir mesmo, ele não é impessoal, tá? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir, ele é totalmente pessoal. Então, eu tenho que concordar. Se eu digo, havia poucas pessoas na sala, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, porque o verbo haver está no sentido de existir. Mas se eu empregar o verbo existir mesmo, eu tenho que dizer, existiam poucas pessoas na sala, ok? Muito bem, continuando. Então, aqui nós temos também o verbo fazer na indicação de fenômenos da natureza ou de tempo decorrido. Então, quando tivermos o verbo fazer indicando fenômeno da natureza ou tempo decorrido, estamos também diante de um verbo impessoal e de uma oração sem sujeito. Ó, faz dias muito quente no verão nordestino. Faz dias e não fazem muitos dias, né? Aqui, ó. Faz 3 dias que cheguei. Faz, não fazem, tá bom? Então, veja, o primeiro caso está indicando o fenômeno da natureza e no segundo está indicando o tempo decorrido. Portanto, o verbo fazer indicando o fenômeno da natureza e tempo decorrido. Terceiro, o verbo bastar e o verbo chegar seguidos da preposição de. Ó. Quando você diz assim, ó, chega de corrupção. Né? Se você tiver corruptos, chega de corruptos. Né? Observe que o verbo chegar, ele fica na terceira pessoa também do singular. Então, o verbo chegar e o verbo bastar com a preposição de também indicam, aqui, ó, já basta de mentiras. Né? Então, observa que são verbos impessoais e a oração também é sem sujeito. O verbo ser indicando hora, data ou distância. Quando eu digo assim, ó, são 3 horas. Pessoal, o verbo ser é o único verbo impessoal que não fica obrigatoriamente na terceira pessoa. Olha só, são 3 horas. Então, observa que o verbo ser aqui, ele é impessoal, está indicando hora, mas ele está na terceira pessoa do plural. Todo verbo impessoal, ele deve ficar na terceira pessoa do singular, exceto o verbo ser, que também pode estar na terceira pessoa do plural, ok? Aí, são 3 horas, é um exemplo disso. Daqui até o quarto são 30 metros, né? Hoje é 25 de dezembro. Então, você pode tanto dizer hoje é 25 de dezembro, como hoje são 25 de dezembro. Quando você diz hoje é 25 de dezembro, você está fazendo uma concordância com a palavra dia que está subtendida bem aqui. Ó. Hoje é dia 25 de setembro. Hoje são 25 de dezembro, ok? Então, aí o verbo ser, indicando hora, data ou distância, também é impessoal. Temos ainda, pessoal, o verbo passar, indicando o tempo. Ó. Já passa das 20 horas. Então, o verbo passar, indicando o tempo decorrido, também é impessoal e, neste caso, vai haver uma oração sem sujeito. Então, ainda nós temos o verbo ser, o verbo estar, parecer, ficar, indicando o fenômeno da natureza, tempo ou clima. Por exemplo, ó, está tarde, está muito quente hoje, é primavera, mas parece verão. Ficou escuro de repente. Então, veja, verbo ser, verbo estar, parecer, ficar. Esses 4 verbos aqui, eles são conhecidos como verbo de ligação. Eles são verbos de ligação. Mas quando eles estão indicando tempo, indicando fenômeno da natureza, tempo ou clima, significa que eles são impessoais. Se são verbos impessoais, portanto, é oração sem sujeito. E aqui uma observação. Nas locuções verbais formadas com verbos impessoais, a impessoalidade ela é transferida ao verbo auxiliar. Ó. Vai chover nos últimos dias. Então, chover aqui é um verbo impessoal. Observa que o vai, que é o verbo ir, também ele fica na terceira pessoa. Deve haver seres vivos em outros planetas. Vai fazer 3 meses que não chove. Então, o verbo fazer na indicação de tempo decorrido ele é impessoal e ele passa, né, a impessoalidade dele para o seu verbo auxiliar, ok? Então, nestes casos que nós citamos aí, não existe sujeito, então o sujeito é classificado como inexistente ou você pode dizer a oração sem sujeito. Então, até a próxima aula.